mostrar, né? o Quem trabalho que conhece. da propaganda e publicidade não é você, nós não vendemos nada, né? Quem vende é o cliente. A gente fala, a gente dá as portas para que você receba as pessoas. Sim. A pessoa às vezes fala, vou fazer uma campanha lá no Google. Aí faz a campanha. Não é a campanha que vai vender para ela, ele vai dar os caminhos para que a pessoa possa acessar. Pra Vai chegar na depender do seu empresa. atendimento, vai depender do seu produto, vai depender de como que você vai pegar esse cliente. É o cliente que faz a venda, né? Não é a propaganda. Como empresário, para você crescer é muito difícil. Tem que ter coragem, você tem que estar lá todo dia em cima do seu negócio. Saber você, viver nos altos e baixos. existe o alto e baixo sempre. É uma coisa que você vai passar. Porque a economia não tá boa, aí o cliente sente isso, que a gente sente também. Então, isso influencia demais, né, gente? Não tem uma... O cliente procura a gente porque ele quer vender. Ele quer uma solução. Acabou. É a solução, que é ele a tá mágica. com um problema seríssimo, ele Só não tá que- vendendo. Só que ele acha que a gente entendeu? que vai fazer o milagre. E não porque tem gente que vende o milagre, né? Sim. Então aí a gente fala, gente, o milagre não tem, porque se tivesse, a gente já tava lá fazendo o nosso e-book lá e vendendo. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Pod Contábil da CPA Prime Contabilidade. Antes de mais nada, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Não esqueça de fazer esse canal prosperar. Hoje estamos aqui com a Carol e o Alê da DMP Propaganda. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada a você pelo convite. Nós que agradecemos, obrigado pela oportunidade. Maravilha. Antes de mais nada, convidado aqui sempre ganha um presente. Aí sim. Mas nós também temos um, né? Tem. Opa, aí sim, hein? Também temos um. Esse é o Uma seu. troca. Isso. Já está higienizada. Oh, que legal. Já podem. Oba. Pô, Obrigada. será muito útil. Obrigado, viu? Ao Pod Contábil. Obrigado pelo presente. Nossa, que legal, lindo. só é branca mesmo. Olha aqui, ó. Eu. Lindo, hein? O mousepad é um caderno da DMP. Já do ano, né? Olha aqui, pessoal. Bacana. Muito obrigado. Sabe, contador adora anotar tudo, né? Sim. Vai ser muito Esse é bem bom, utilizado. Esse é bom porque Esse esse aqui caderno é bom. para desenho também. Ele é mais utilizado para você poder rabiscar mesmo. Maravilha. Bom, nas reuniões eu sou assim, né? Eu desenho para todo lado, anoto. Então vai ser muito ótimo. bem utilizado. Muito obrigado. Aqui pertinho do meu livro. Me conta um pouquinho, como é que foi o sonho de infância? Vocês já tinham a intenção, vocês já tinham o sonho de ser empresário de publicidade, de propaganda, ou não? Não. Vamos começar por você Nem- então, Carol. O que você tinha um sonho lá? Qual era o seu sonho? Não tenho uma coisa assim, sabe, pra ser específica. Eu sempre falava, a gente recebia muito em casa aqueles cartõezinhos de visita de desentupidora. Mas direto eu recebia em casa. E eu guardava todos, eu falava, eu vou ter uma desentupidora. Eu falava que eu ia ter uma desentupidora, mas porque eu recebia esses cartõezinhos. Então sempre assim, mas nada que, né, a gente tinha ideia de ter alguma coisa. Meu pai sempre falava, tem o seu próprio negócio. Mas não, já fiz coisas, fazia coisa para vender, crochê, então assim, esse lado empreendedor, eu acho que tava lá guardadinho, né, em algum lugar aí, mas não tinha assim um sonho de criança. Isso foi a vontade de ser publicitária, aconteceu mesmo quando eu já tinha meus 17, 16, acho que começou a florar um pouquinho, que eu via as propagandas, tudo, e falava, eu gosto disso e tal. Mas não Já tem, tinha assim. um DNAzinho, né? Porque você olhava o cartão e falava, opa, né? Então. Acho que não era nem a Vou ter uma desentupidora, empresa, né? Era olhava. o cartãozinho que você já estava. Aí quando eu olhava as propagandas, eu falava, olha, às vezes eu achava erro, né? Eu, minha irmã, porque minha irmã também fez publicidade comigo, então a gente tinha essa coisa de olhar as propagandas e falar. E daí foi a vontade de fazer. Show. E você, Ale? Eu sempre tive o sonho de ser empresário. Sempre. Ter o seu negócio. Sim, mas isso veio do meu pai, né? Ele sempre foi empresário. Não me lembro de nenhuma empresa que ele trabalhou. Sempre que ele montou. Meu pai também já foi do ramo de sapataria, já teve loja. Depois ele entrou na questão da publicidade. Ele acabou entrando mais focado na área de televisão. Fazia propaganda, né, comercial de televisão. Isso eu tô falando de 50 anos atrás.
que eu peguei um período meio curto dele, né, na parte de publicidade e propaganda. E nesse período ele me incentivava. Ele falava que assim, né, os pais antigamente eles falavam, ó, você ter seu negócio pode ter suas bênçãos lá na frente, né? Então, eu sempre cresci com isso, de ver meu pai empresário, ver meus tios empresários, né? Então, eu falei, pô, por que não tentar, né? E aí, no primeiro ano de faculdade, tive um estralo assim, e acabei pensando, pô, por que não montar, né? Porque eu já estava vendo, como eu já vim do ramo, porque meu pai era do ramo, mas era diferente. A publicidade mudou muito, né, nos últimos anos. Naquela época se usava muito impresso, né? Então, jornal, anúncio de jornal, que montava no birô lá, letrinha por letrinha. Peguei essa fase aí. Então, fase, pô, a gente tá falando de 30, 40 anos atrás. Olha como já evoluiu, né, a parte de publicidade e propaganda. E aí eu acabei, nasci naquilo, né? Então eu comecei a enxergar a publicidade de uma maneira diferente. Quando eu realmente decidi ser publicitário, a princípio eu queria ser jornalista. Eu fiz 6 meses de jornalismo. Aí no período, dentro da faculdade, um professor me chamou, conversou comigo e falou assim, ó, meu, você não tem feeling para jornalista. Vai para a área de publicidade e propaganda. Porque eu já era um cara criativo. Então, nessa parte principalmente naquela parte de criar projeto gráfico, criar material gráfico para as empresas, que era o foco da empresa no começo, né? E aí foi onde nasceu a DMP. A DMP nasceu a partir do primeiro ano de faculdade. Por incrível que pareça, eu fui assistir uma palestra do Nizam Anais, que era um gestor na área e fundador do IG, se não me engano, salvo engano, e ele tinha uma agência de publicidade. E aí ali eu vi como ele era gestor, eu falei, puxa vida, o cara não entende de publicidade, é dono de uma das maiores empresas. Então ali foi que deu estralo mesmo e falou, pô, dá pra montar, né? Nada é impossível. E fundamos a DMP Propaganda em 2003. E vocês fundaram juntos ou não? Não. Você fundou primeiro? Fundei 2000 e? Eu nem 2003, conheci, quando eu fundei a DMP. Foi ali que você virou a chave. Ali você eu falou, falei, não, ali eu falei, foi o não dia quero, D. não vou trabalhar para mais ninguém, vou focar no meu negócio. Só que o intuito da agência no começo era gráfico. Nós nascemos como uma agência de publicidade, marketing, mas voltada para a área gráfica. Impressão de folhetos, Tudo, cartões de visita. Tudo. Desde cartão Aquelas de visita. apresentações, existe ainda? Aquelas Existe, apresentações? existe. Tem muita empresa que utiliza ainda. Utiliza apresentação. Diminuiu muito nos últimos anos. Mas assim, hoje foi muito mais. Hoje está focado mais pro digital, né? Mas algumas empresas ainda utilizam. As folhas também tinham logo, tinham um endereço de telefone embaixo, né? Tem. Eu utilizei muito isso aí. A apresentação, né? Era como você chegava nas empresas. Eles deixavam um cartão de visita, uma apresentação, uma pasta bem feitinha. Mas hoje tem muita empresa que está voltando a fazer a parte gráfica. Certo. Porque, né, se perdeu muito isso, é tudo muito digital, então tem empresas que estão voltando, porque tem gente que quer mesmo papel, tá fazendo falta. Então tá voltando, assim, algumas coisas estão voltando à parte gráfica. Eu sinto falta. Assim, então. Sabe, algo tocável, né? Porque não é tudo algo... muito virtual, né? Hoje o que a parte gráfica hoje na agência, assim, os maiores clientes são da área clínica, médica, né? Que utiliza muito, né? Querendo ou não, receituário, pasta para os pacientes. E escritórios de advocacia utilizam bastante também, ainda material gráfico. Esses dias eu recebi de um escritório de advocacia, por isso que eu até perguntei aqui. Eu recebi um material muito bonito. Essa parte diminuiu nos últimos anos, diminuiu consideravelmente, né? Porque cresceu a parte digital. Hoje tem boas apresentações digitais, né? Que a gente consegue desenvolver, inclusive a agência também desenvolve. E é um mercado que eu acredito que não vai acabar. Eu vejo que não tem um ponto final nesse mercado, porque nasce clínicas todos os dias, né? Escritórios todos os dias. O cartão de visita, por incrível que pareça, hoje você tem a linha digital, mas tem muita gente que gosta do tradicional. Eu sou um deles. Né? Eu tenho o meu, tem digital, mas eu tenho o meu físico. Eu também. Porque, sei lá, não sei, pega o celular, pega digital e, nossa, eu acho muito estranho. Agora você pega do bolso e toma aqui, eu acho... É uma parte interessante de você receber um material bonito na mão, né? Coisa que antigamente tinha muito mais, hoje muito menos, mas quando você recebe e tem um material bonito e de qualidade, as pessoas já olham diferente.
É nem que eu pegue o celular dele, né? Pego o Zap, anoto o cartão, depois jogo fora. Mas é legal você Sim. fornecer. Eu gosto de pegar também o cartão de visita, né? É uma apresentação, não deixa de ser, né? A primeira chegada no cliente, né? Quando você está chegando com material gráfico, a primeira coisa que ele vai olhar é a sua linha de criação, desenvolvimento, a qualidade do produto que você está deixando na mão dele. Isso tudo conta também para vender produtos, né? Que é o Legal. caso deles. E você, Carol, como que entrou na DMP? Então o Ale montou, lá com o incentivo do pai, Eu né? entrei. O pai era publicitário. E quando que você entrou? Bom, eu sempre trabalhei na área, né, de publicidade, em empresas, na área de marketing. Aí, um dia, né, ele tava, né, ele tinha uma parceria, né, uma sociedade, ele já não estava muito feliz nisso, na parte de desenvolvimento de sites e tal. E aí eu sempre, nas empresas que eu trabalhei, eu lidava muito com isso, né? Então conhecia muito quais eram os problemas das empresas que atendiam, então eu sabia muito disso. E eu sempre fui autodidata, né? Sempre tive facilidade de aprender muita coisa. Então, assim, já tinha pego algumas coisas de site. Eu falei, vou aprender isso daqui e tal. E eu falei, se eu trabalhar com você? Né? Eu já não estava muito feliz no que eu estava fazendo e tal. Aí ele falou, meu, vamos, você quer? Vamos, então vamos. Ele falou, é um mundo diferente, né? Porque é diferente você ser, né, assalariada, né, CLT, de você estar numa empresa. E aí comecei a fazer, ele me incentivou, eu trabalhava em empresa, chegava, ficava até 1 hora da manhã estudando, fazendo e tal, e ele sempre incentivou isso, e a gente foi acertando o que cada um fazia e tal, e Até você. deu Até para certo, ajudar também, né? Porque na até eu época... virar sócio. Mas ele sempre me incentivou muito, assim, sabe? Legal. Abraçou a ideia e foi. É que também, na época que ela trabalhou numa mega empresa, né? Como coordenadora lá, né? Eu não via que as pessoas valorizavam ela. Então, era uma questão de você olhar e analisar o futuro mesmo, né? Falar, puxa vida, eu tô lá, mas no caso, eu vendo ela não crescendo muito na profissão lá, porque não tinha muitas oportunidades, e querendo ou não, eu percebia com ela na conversa que o lado ainda era um lado machista da empresa. Então, os homens cresciam profissionalmente e as mulheres ficavam um pouco para trás. Entendi. Então surgiu a oportunidade, né? Porque também eu precisava de uma pessoa de confiança, porque querendo ou não, eu buscava os clientes para poder aumentar o fluxo de negócio da empresa e ao mesmo tempo eu tinha que ter alguém no escritório que pudesse fazer toda a gestão, parte financeira, né, a parte de suporte, porque a DMP, o diferencial da DMP hoje é o suporte. É isso que a gente foca nas empresas, porque a gente viu a necessidade de outras empresas de não dar o suporte para o cliente. Então hoje o cliente que entra e se torna parceiro da DMP, ele tem um suporte quase que 24 horas. Porque era um problema que eu via, que eu sempre relatava para ele, né? Das empresas que eu trabalhei e de empresas que eram fornecedores, né? Desse tipo de serviço, de sites e tal. Como era difícil o comprometimento de estar lá, de ter um suporte, de você precisar fazer qualquer coisa. Então, assim, tanto que eu fazia muita coisa dentro dos sites e tal, porque você não tinha o suporte. Então, você ligava, eu só posso fazer daqui 2 semanas, então uma coisa que era urgente. Então, eu falava, poxa, isso é uma coisa comum. E até hoje, nós ouvimos isso dos clientes. Sim. Então, como é difícil, poxa, fiz um site, perdi, não sei onde tá, a pessoa sumiu, mas assim, isso aí é muito constante. Muito assim. comum, né? Sumiu com o meu domínio, não tem, então a pessoa assim perde tudo. O que é dela, ele perde. Então a gente falou, não, a gente vai ser diferente nisso daí. E até hoje a gente consegue esse diferencial, de dar o suporte mesmo pro cliente, de estar lá, de auxiliar, sabe, de dar a coisa mais urgente, eu preciso de uma informação urgente, então a gente tem esse suporte, a gente entende isso que é o a gente diferencial. percebe a importância, né? O site é o institucional da empresa, hoje online. Então, O carro-chefe, o carro de frente, né? É. O abre-alas. É. Pra quem está no período de carnaval, o abre-alas, né? Então, se você tem um negócio online hoje, você tem que estar bem apresentável, entendeu? Porque o mercado te engole. Se você não tiver com as novas tecnologias, isso é uma coisa também que a DMP busca muito, é tecnologia, porque a gente repassa isso para os clientes, né? Porque a tecnologia ela vai evoluindo e você precisa também evoluir no seu negócio e levar essa evolução para os clientes, que é o mais importante. Porque a partir do momento que você tem um site institucional bem apresentável, você está muito bem online. Aí, óbvio, né? Tem outras coisas que vão agregar para você poder divulgar, fazer a coisa andar de uma outra forma.
se apresentar de uma outra forma. Mas isso requer investimentos. Então, assim, os clientes que hoje a gente conquistou nos últimos anos, graças a Deus, são clientes muito bons, que têm visão, que querem crescer, que querem estar lá na frente, sabe? Então, a DMP deu sorte por um período. Tivemos problemas com clientes que também não tinham essa visão, e a gente tentava mostrar isso para eles, olha, é o futuro, você tem que estar online, tem que estar presente online. E nesse processo todo, alguns entenderam, os que não entenderam ficaram para trás. Não tem como manter, né? Porque o mercado é... Outro dia eu li uma reportagem que dizia assim, uma empresa normal tem que gastar no mínimo 5% de propaganda e marketing. Investir, né? Uma empresa que quer crescer de 10 a 15% do seu faturamento bruto. Então, se você quer realmente duplicar, crescer, né? Sim. Tem que ter no mínimo de 10 a 15%. Né? E muitos utilizam nem 1%. Não. Né? Quando a gente pega o balanço, pô, nós somos especialistas, né? Sim. Pega o balanço, você olha lá, nossa, geralmente é um site que está lá há anos parado e não tem nada, sabe? Nada. Então, é bem complicado isso aí, né? E que independente do tamanho da empresa, a empresa tem que entender que ela tem que ter um começo. Eu não tenho isso daí para investir. Porque a gente sabe, porque a gente atende tudo quanto é tipo de empresa, né? Grandes empresas, até aquele empreendedor lá que está começando, que é sozinho e tal. Então a gente sabe que às vezes tem a dificuldade de você entender, investir, porque é uma coisa de administração também, né? Mas assim, as empresas precisam entender que elas precisam começar, né? Elas precisam dar o primeiro passo, né? Não é pensar, eu preciso separar isso. Então tem que dar um primeiro passo para tá. A DMP nesse caso ajuda. Nesse caso, a gente auxilia o cliente e ajuda ele nesse começo. É óbvio que no decorrer do tempo de investimento do cliente, vai abrindo outros braços para que o seu negócio também apareça melhor. O marketing é uma coisa muito complexa. Para você poder chegar mesmo, é o que você falou, você vê, poucas empresas investem o que é necessário. Quem tem essa visão são empresas grandes, que tem um planejamento por trás, e dentro do planejamento segue à risca os investimentos que são necessários, porque o mercado é um mercado competitivo. Então, se a gente não tiver constantemente investimento na área de divulgação, de apresentação, até uma rede social hoje, se você não tiver uma rede social alinhada hoje, o seu cliente vai analisar você de uma outra forma. Ele entra na sua rede social. Lógico que entra. E verifica se você tem, Sim. Então você tem expertise naquilo mesmo, né? Sim, ele vai linkar tudo. Ele vai no seu site, ele vai na sua rede social, ele vai puxar o seu CNPJ para saber. Reclame aqui, tem um monte de coisa agora, né? Exato. A tecnologia veio para isso, né? Ela te ajuda nessa questão. Então, hoje, dificilmente você não consegue enxergar uma empresa online se você consegue fazer a pesquisa hoje. Rápido, você já pesquisa seu cliente, você já sabe se ele é uma pessoa que está dentro dos princípios, né? Do respeito ali com o outro cliente também, que é o potencial consumidor, para que você possa vender para ele também com tranquilidade, porque é o que a gente fala, né? Hoje a DMP ela tem parceiros. Então hoje as empresas que estão com a gente são nossas parceiras, porque nós temos clientes de 15 anos, 18 anos, entendeu? Clientes de um mês agora, que acabou de fazer um mês com a gente. E a gente valoriza isso, porque eu acho que é difícil você conquistar, mas é muito rápido para você perder. Entendeu? Nessa linha. E esse nome DMP, quem que bolou? O que quer dizer? Bom, a DMP teve... Na verdade, a DMP nasceu em nome do meu pai. É a marca... Lindo logotipo. Aliás, depois você me fala do logotipo também, mas primeiro do nome. É Dupont Marketing e Propaganda. Dupont, seu sobrenome. Meu sobrenome. Na verdade, o DMP veio porque meu pai teve uma agência de publicidade que o nome era Dupont e Associados, Marketing e Propaganda. Só que na época que ele teve agência, quando ele encerrou as atividades da agência, isso há 30 anos atrás mais ou menos, a Dupont do Brasil ofereceu comprar o nome e a marca do meu pai, Dupont. Eu, quando fundei a DMP, não poderia usar a marca Dupont. Porque foi vendida. Porque é uma marca que... E eles têm a Dupont do Brasil, que é uma marca forte, né? Inclusive, já está no mercado há muitos anos. Eles eram detentores da marca na área de publicidade também. Eu não pude usar.
a marca do POM. Por isso que eu Sim. falei, bom, já que eu não Seu posso usar o do sobrenome POM, Uhum. então vamos deixar no DMP. Tá? É seu sobrenome, mas não pode usar, né? Não posso usar. Parece o caso do McDonald's, né? Não posso usar. Não Infelizmente. pode usar. Tá certo. E o logotipo? Lindo. A lâmpada reflete ideias, né? Da criatividade, porque a agência, querendo ou não, o que ela busca para os clientes? Nós somos criativos nas soluções, porque eles precisam de soluções. E nós temos que ser criativos para poder ofertar essa solução para o cliente e o cliente ter sucesso lá com os investimentos que ele vai fazer, entendeu? Seja na parte de site, loja virtual, que também a agência é muito forte no desenvolvimento. Aí entrou a rede social, que a rede social veio nos últimos anos, começou a criar uma força muito grande para o institucional, né? Antes a rede social era mais para bagunça. Hoje não, hoje as empresas veem a seriedade de investir nela, porque querendo ou não as pessoas estão te pesquisando lá, estão analisando, né? vendo tudo. E vende por lá. Vende pela... E vende pela rede social. Só entra na mídia e depois entra no site, né? Geralmente assim. Geralmente. Né? E hoje você tem até essa cola, né? Você consegue desenvolver uma loja virtual dentro da mídia. Isso, da mídia. Foi 22 anos no mercado, ó, viu o selinho ali, ó. 22 Parabéns. anos, 2025. Nós que somos contadores vemos aí a maioria morre no primeiro ano, a outra maioria do segundo e o restante no quinto ano. Vocês estão 22 anos, vocês já passaram desse problema que é até o quinto ano, né? Não, hoje é sólido, né? A marca está sólida, os clientes são clientes sólidos. Então, assim, a gente valoriza isso também, porque não é fácil você se manter 22 anos no mercado, ainda mais no Brasil, como empresário, tem uma dificuldade enorme em cima disso, entendeu? Bacana. E o que faz hoje a DMP? O que vocês fazem? Dá para elencar todo o serviço? Explicar aí? O que é mais importante, né? Que a gente faz a parte sites, desenvolvimento de sites, loja virtual, a parte de mídias sociais, gráfica, criação, seja de logotipo, de folheto, de tudo. Toda a parte que a gente fala, né? Criação gráfica, né? Sim. Todo tipo de criação. E a parte de fachadas, né? Que hoje tá bem forte também. Esses são os carros-chefe, né? Fachadas dos estabelecimentos comerciais, Isso. Tá, e vocês que fazem envolve todo comunicação visual também, comunicação visual, né? Desde a comunicação visual interna das empresas, mas assim, fachada é uma coisa que tá em alta. Tá em alta. Tá em alta. As pessoas estão vendo a preocupação de investir numa fachada, numa boa fachada. Uma boa fachada... chamativa, né? Sim, atrai negócios, né? Novos negócios. E hoje você tem muita tecnologia por trás das fachadas. Então isso também faz com que a empresa, na verdade, a DMP teve um diferencial na fachada. Ela não era focada nisso. Mas o que acontece? Alguns clientes que a DMP atende centralizaram todo o processo conosco. Então, por exemplo, eu já fazia a parte gráfica, já fazia a parte de web deles, hoje eu faço a gestão de mídias sociais deles, da marca deles. Toda a parte online, é isso, né? Toda a parte digital deles. Aí, viu a necessidade de, como a gente conhece muito bem o mercado, e nós também contamos com grandes parcerias, viu a necessidade de abrir um setor de fachada, porque algumas empresas começaram, faz a minha fachada, monta lá um projeto para nós. Então a gente elabora o projeto, manda para o cliente, faz os ajustes, depois que faz os ajustes a gente vai para o final, que é a parte de executar ela. Vocês fazem um trabalho completo. Tudo. Porque lá tem a medição, né? Porque às vezes um quer quadrado, outro triângulo, outro... Mas a gente estuda o mercado. Então, por exemplo, assim, a marca dele, para qual que é a necessidade da fachada, o que ele precisa. Hoje, então, você tem N materiais que você pode utilizar para poder fazer a fachada do estabelecimento. Hoje o ACM está muito forte, a letra caixa com iluminação muito forte. Então, as empresas estão vendo a necessidade de investir nessa área. E aí, como era uma coisa muito centralizada, e também por fato de confiar na gente, nesse setor, a gente acabou abrindo um setor de fachada, só para cuidar dessa parte das fachadas dos clientes. Então vocês vão até o final, a execução até a instalação? Da criação até a fantástico. instalação. A gente entrega para o cliente funcionando. Aí, pessoal, quem quiser contratar, poxa, isso aí. Né? Desde a produção, né, engenharia total tudo. E depois ainda a instalação. Sim. Sensacional. Paulo, só a legalização Baixada. que não, né? Legalização contador ou engenheiro, não, né? Aí essa parte que fica a na placa parte de lá. Aqui em São Paulo tem o famoso CADAN, né? Sim. Que é o cadastro de anúncios. Mas algumas cidades também precisa de uma liberação, né? Tem a dimensão. Sim, tem uma especificação, uma legislação que você tem que seguir.
Nós entramos, a gente avalia, vê a legislação toda da cidade, porque cada cidade age de um jeito, né, A no gente mercado, auxilia o né? cliente nisso, É. né? Porque muitas vezes ele não Não sabe. sabe, Não né? sabe. Ele acha que pode chegar lá e colocar uma placa de 10 metros de altura lá. Não pode. Entendeu? Então a gente auxilia nisso também. Mas Entendi. toda a parte documental ele vai atrás, Aí seja com o contador ou na Com parte de engenheiro. engenharia, né? Porque muitas vezes precisa do engenheiro para assinar o laudo lá. Vocês fazem 99,9, né? Na É, verdade, execução. A 100%, parte de né? criação e Estrutura, execução. tudo que Totalmente, isso é precisar, legal. estrutura de Sim. ferro para colocar a fachada, tudo. Isso é legal, porque senão, poxa, contrata só aqui a engenharia do negócio, depois, né, contrata um profissional, pois vocês têm o serviço completo, é fantástico. Nós trabalhamos com os arquitetos também. Muitos arquitetos também já passam direto para nós. Então já vem com o projeto pronto, na verdade. O arquiteto já desenhou para o cliente, né? Então você Aí vê. você pega toda a identidade visual da empresa, faz toda a comunicação, nossa, de empresas, né? Muito a gente já fez, às Sim. vezes aquelas plaquinhas de salas, tudo. Então, toda a comunicação, adesivação de salas, muita coisa. Comunicação Legal. visual todinha da empresa, a gente consegue executar. É porque aí fica algo homogêneo, né? Porque senão a plaquinha Sim. uma cor, aí outra é É. outra cor, ou né, totalmente diferente. Pô, fica um negócio Na verdade, a homogêneo, legal. comunicação visual é para você poder organizar ela, né? Você tem uma marca. Sua marca tem um conceito. A gente pega esse conceito e transforma na comunicação. E aí faz isso tanto na fachada como internamente na empresa também. Então, é um nicho que cresceu muito nos últimos anos. Show. E vocês atendem o Brasil inteiro? Como é que é? Precisa de uma sede física? Não, mas Não, vocês não precisa. precisam É mais, tudo né? online. Hoje é tudo online. A gente atende o Brasil inteiro, exterior. exterior também? Também. Poxa, Temos clientes conta no qual país aí exterior, vocês atendem, pô, isso é legal. em Portugal, Itália e a Índia. Índia. Nós A gente temos tem cliente na Índia. Recentemente agora Portugal. Itália já faz um tempo que está com a gente também, cliente na Itália. Interior de São Paulo bastante. Mas Fora- são brasileiros que estão no nosso país ou vocês fazem para eles mesmo? São brasileiros. São brasileiros que são foram para o exterior? brasileiros, Da isso. Índia não, Poxa. porque é uma empresa que a gente atendia aqui, só que aí a Índia É a comprou, sede então, deles era lá, né? Se não me engano. aí eles compraram, então É. a gente tem um relacionamento com a Índia, Legal, né? E a bacana, gente tem hein? um negócio. A gente tá. Show. Estamos no caminho aí, eu Tamo acho. indo. Muito legal. Acho que um Sem dia a gente chega lá. É muito, muito legal isso mesmo. E aí no Parabéns. Brasil todo a gente faz atendimento. Por exemplo, fachada não dá para atender o Brasil inteiro porque é muito complicado e complexo, né? Mas, por exemplo, São Paulo, interior de São Paulo, a gente faz Baixada atendimento. Santista, né, que Baixada a gente já Santista, fez tudo isso também. aí a gente faz. Como a gente já fez, né? É. Tem muitas fachadas aí, interior e litoral, que a DMP tem a mãozinha dela lá. Maravilha. É. Muitas profissões no futuro irão acabar, né? Isso é normal. Principalmente por causa da inteligência artificial. O que vocês veem no futuro aí para a profissão de vocês? Olha, eu acho que um exemplo do que o Ale estava falando da parte gráfica, né, que mudou. Mudou porque veio a tecnologia, né? Então, assim, a inteligência artificial, ela é mais uma coisa da tecnologia. Então, ela vem modificando algumas coisas, né? Algumas formas de fazer o trabalho, da gente pensar diferente, auxilia também. Isso a gente utiliza, como de todas as tecnologias. A gente sempre precisa estar ligada, porque isso daí ajuda bastante para a gente desenvolver o trabalho. Então, eu acho assim que não vejo uma coisa assim que na nossa atividade vai morrer. A gente tem sempre estar atentado para a gente se modificar, como antigamente não tinha rede social, Sim. site era assim, nossa, muito difícil uma empresa que tinha, porque era raro, não tinha isso E era daí. caríssimo também. Era caríssimo Antigamente, pra para você fazer. ter um site, eram grandes empresas É. que tinham. No Era comecinho, Não nossa. tem. Sim, era caro para Eu você. Isso é não montar. internet, né? Sim. Era discada, né? Discada. O nosso negócio era papel, né? Papel. Os dele, né? Que pegou mais, eu já peguei, quando eu comecei a trabalhar com ele, era já uma outra parte. Mas, assim, isso a tecnologia mudou. Então, assim, isso também veio a modificação para nós. Então, nós é que precisamos estar atentos Sim, para essas seguir tecnologias. isso daí, para fazer novas coisas, para modificar. Porque, assim, morre às vezes uma profissão, mas nasce outra. Sim. Sempre tem Quantas isso, vão né? nascer ainda, né? Porque o setor de sabe. tecnologia cresce muito, né? E tem profissões que a gente nem imagina que vai ter lá na frente ainda. Quer dizer, você Então- fala, tira o emprego de uns, mas às vezes até a tecnologia, as empresas que trabalham com isso ampliam tanto que geram outros empregos. Então, assim, as pessoas também precisam estar, né, se reciclando, Conectadas, mudando, né? Analisando, estudando. Estudar é fundamental, cara. Precisa. Todo dia você está aprendendo. Eu aprendi nos últimos anos que
qualquer reunião que eu faço com o cliente, eu estou aprendendo alguma coisa. Qualquer reunião ou qualquer conversa que eu tenho com um amigo, a gente está aprendendo alguma coisa. E aí você verifica que cada um tem uma profissão, e nessas profissões, cada profissão tem sua tecnologia específica. E se você unir tudo, lá na frente você vai ter uma outra profissão. Então você vê, hoje, quem é marqueteiro? Lembra? Antigamente eram pouquíssimas pessoas, né? Era uma profissão. Hoje tem muita gente que é marqueteira. Muita gente que estudou lá 1, 2 anos de marketing, tem um feeling para o negócio, consegue desenvolver o negócio. Então faz com que utiliza dessa ferramenta, porque o marketing é uma ferramenta importante para qualquer um, seja um lado pessoal ou lado profissional. O seu marketing você tem que estar sempre 100%. Então isso você utiliza, você sempre vai utilizar. E a inteligência artificial veio com o braço para te ajudar. Alguns acham que é prejudicial, mas não é. É uma tecnologia avançadíssima. Te ajuda numa série de coisas. Na nossa profissão, no caso, você ver, a inteligência artificial te ajuda a criar texto, cara. Que antigamente você precisava de um redator lá para poder criar um texto. Você só complementa com o que você acha que tem que complementar. Precisa, né? Tem muitos sempre problemas. Tem que ter um humano por trás, né? Sim. Tem que ter. Tem que ter, porque quando você vai ver, assim, português e tal, nossa, até fala, meu Deus, acho que não atualizou nisso, né? Mas, assim, auxilia. Ele dá uma luz, né? E com aquilo você consegue desenvolver outras coisas, né? Legal. Então, a gente não deixa o lado humano, né? O que a gente sempre a gente prezou por isso, né? Do lado humano, de estar lá, de conversar mesmo com o cliente, de dar esse lado, esse contato pessoal, não estou dizendo físico, né, de você estar lá, mas assim, de dar esse apoio para o cliente, né, de conversar com ele na simplicidade para que ele entenda aquilo que você está fazendo. Porque não adianta você chegar numa reunião e falar um monte de palavras que ele não vai entender nada. Ele vai só, às vezes, achar bonito, mas não vai entender. A gente quer que ele entenda o caminho que ele tem que seguir, porque um cliente que prospera, a gente também prospera com ele. Então, esse é o nosso princípio. A gente sempre prezou por isso, né? De valorizar isso no cliente para que ele entenda. Né? A gente sempre foi verdadeiro, né? Não adianta a gente chegar lá e vender um monte de coisa. Não é hora de você fazer isso. Então, vamos por partes, vamos começar assim. Porque a gente sabe que se ele fizer tudo, às vezes, o que ele quer, porque o cliente procura a gente porque ele quer vender. Ele quer uma solução. É a solução, que é ele a mágica. Ele tá com um problema seríssimo, ele não tá vendendo. Só que ele acha que a gente entendeu? Que vai fazer o milagre. E porque tem gente que vende o milagre, né? Sim. Então, e a gente fala, gente, o milagre não tem, porque se tivesse, a gente já tava lá fazendo o nosso e-book lá e vendendo. Sim, não é verdade? Que todo mundo faz um milagre. Não existe o milagre, existe por onde você começar, né? Existe o que a gente sempre fala para os clientes, que ele quer que entende que tem alguém para dar um suporte para ele. Lógico, né? Isso passa por várias etapas da empresa, depende do que ele precisa, mas a gente sempre bota o caminho para ele. Ó, você quer começar? Porque a gente estava falando da pequena empresa, que às vezes a pessoa não sabe, não sei, não tenho, às vezes, o investimento. Não, você começa a fazer isso. Aliás, a parte de investimento, a gente sempre facilita o pagamento para o cliente para que ele tenha. Porque a gente quer que ele consiga alcançar e saber que é degrau por degrau. Não existe milagre. Não tem mágica. Não existe, olha, eu vou explodir na internet. Não, gente, só que você tem que estar. Existem passo a passo. Isso, você tem que estar online, você tem que existir. Né? É a primeira coisa, exista. E aí você vai fazendo aos poucos. E aí, nesse caminho, a gente auxilia. Né? Vamos fazendo por partes. A gente tem clientes que começaram assim. Sim. Por partes. E hoje são grandes empresas, hoje conseguem ter resultados, porque assim, depende do investimento, não é? Você vai fazendo. E reconhecem também, né? O que é mais legal de tudo isso é que o cliente reconhece. Sim. Ele viu que nós ajudamos, nós organizamos junto. A gente não precisa explorar o cliente, porque hoje o investimento não é baixo. A gente não está falando de investimento de R$50. Né? Então, sim, a gente tem que mostrar a realidade para o cliente. Olha, no início você vai ter esse investimento. A médio e longo prazo você vai partir para esse investimento. Então, assim, a gente sempre foi muito transparente com o cliente, porque eu acho que o cliente precisa e necessita disso. Hoje tem muita concorrência e muita gente vende muita mentira. E eu passei por diversos problemas em reuniões com clientes de pessoas que vão lá ofertar, eu faço mais a parte comercial, né? Então, eu vejo lá o cliente reclamando que a outra agência prometeu um monte de coisa e não cumpriu nada. Por quê? Porque não dá para fazer se não tiver um planejamento, entendeu? Não dá, não é assim. A empresa precisa ter, né? Hoje você pega empresas, a empresa não sabe nem o que é um planejamento estratégico.
Mas ela quer o planejamento de marketing, ela quer o planejamento. Como que você vai entregar se você não tem? Então, assim, se a empresa entender que esse é o princípio para ela começar, poxa, mas como que eu faço? Dá para ela começar a fazer. Nem que seja de uma forma simples, né? Porque a gente sabe que um planejamento estratégico, ele, né, vai muito além de só o que eu quero, né? A minha sonho, né? missão, Vai muito além do visão. sonho, Vai muito além disso. Mas às vezes dele poder parar e pensar, aí ele consegue pensar o que ele vai fazer no marketing, dividir. Assim, isso depende muito da administração também. Sim. Então, assim, sempre a gente dá um toque para os clientes, fala sobre isso, quando a gente tem a parte da demanda de loja virtual. Você tem uma loja virtual, é maravilhoso hoje. Você ampliar o que você faz, independente se você vende um produto ou se você tem uma gama de produtos. Mas a gente sempre coloca o cliente para entender que é mais um negócio. Que ele vai ter que ter alguém para ter uma gestão, Sim. que ele tem que ter uma organização. Então a Que gente tem que sempre investir, que tem que tem que investir com Porque não adianta você inteligência. fazer uma loja e deixar lá, a loja não vende sozinha. Vai ficar parada lá. Na verdade, Ninguém vai assim, entrar, né? o Quem que trabalho da conhece? propaganda e publicidade não é você, nós não vendemos nada. Né? Quem vende é o cliente. A gente fala, a gente dá as portas para que você receba as pessoas. Sim. A pessoa às vezes fala, vou fazer uma campanha lá no Google. Aí faz a campanha. Não é a campanha que vai vender para ela, ele vai dar os caminhos para que a pessoa possa acessar. Vai depender do seu atendimento, vai depender do seu produto, vai depender de como que você vai pegar esse cliente. É o cliente que faz a venda, né? Não é a propaganda. A propaganda vai mostrar, vai fixar sua marca. Então, às vezes o cliente fala pra gente, mas eu tenho um negócio só, eu não consigo mais aumentar, minha agenda tá cheia, por exemplo. Mas a gente não tá falando apenas de você aumentar clientes. A gente tá falando de você aumentar o seu valor agregado, a gente tá falando de você divulgar sua marca, de você fixar sua marca, porque uma marca valorizada, você valoriza o seu produto. Você né? põe Você preço. tem preço diferenciado, é o valor agregado. Sua margem aumenta, né? Sim. Então, assim, é muito mais do que isso. A propaganda é muito mais do que isso. E, assim, quanto mais lugares você tá, que quando começou a DMP, tinha, né, o conceito da comunicação integrada, tanto que era DMP, propaganda, comunicação integrada. Comunicação integrada, a princípio foi isso. Porque era essa a ideia, porque você tem que ter a comunicação integrada. Então, hoje você faz um folheto, você tem a mídia social, você tem o site. Quanto mais lugares você tá, mais visível você fica. Sim. E a pessoa vai lembrar mais de você. Com certeza. E também tinha na época, vendia-se muito outdoor. Outdoor, né? verdade. Então você fazia propaganda, na verdade a gente criava os projetos porque tinha empresas especializadas que faziam a impressão e a aplicação de outdoor. Então assim, a gente chegou a pegar esse mercado também. O mercado que acabou com a cidade limpa lá, né? Então muitas empresas fecharam, eu tive amigos que tiveram empresas que fecharam. Sim, todas de outdoor. Só que você vê, perdeu-se um nicho, cresceu em outro nicho, aumentou um outro mercado. E hoje, o mercado digital, também você tem a publicidade digital. Então, você vê, não tem mais o outdoor lá, beleza. São pouquíssimos lugares que você consegue ainda fazer esse tipo de propaganda. Mas hoje você tem, por exemplo, a mídia digital que, querendo ou não, o seu outdoor 24 horas lá, né? Então, a sua marca tá lá 24 horas funcionando. Sim, com certeza. Né? Muito mais barato, né? E os empresários, assim, a gente tocou no momento delicado lá, quando veio a pandemia, por exemplo, o que a gente percebeu na época da pandemia, que ninguém estava preparado. Ninguém estava preparado. A pandemia veio, pegou todo mundo, né, assim, da noite para o dia, fecha. Então, aquelas empresas que já tinham comercial, já tinham investimento em tecnologia, essas empresas se sobressaíram. As que não tinham, bateram na porta da DMP desesperadamente. Eu preciso de um e-commerce para amanhã. Eu preciso botar minha loja que está fechada no online. Então, você vê, ela veio também, né, no intuito de mostrar que, assim, olha, estamos frágeis. O delivery, né, de comida, né? O delivery cresceu muito. Os dois, né? E continuou, né? Uma coisa que Aí continuou. Isso. Hoje é muito maior o e-commerce e o delivery do que... Muito maior. Hoje a pessoa fala, eu não vou no shopping, eu compro produto pela internet, né? Então, assim, a importância também de você ter um site, de você ter... Quanto mais informações você tem espalhada, mais credibilidade você tem. Porque hoje tem muito golpe na internet, de loja, de roupa, de sapato. Todo dia você vê coisas assim, porque muita gente vende pelo Instagram, no Então, assim, tem lojas virtuais também que tem golpe? Sim. Mas a gente sempre estrutura de uma forma para que a pessoa possa ver a credibilidade da loja. Existem os selos, né? Os selos de garantia. Você colocar o CNPJ. Então, assim, isso a gente sempre auxilia o cliente.
Nesse sentido, porque você vai buscar, você quer comprar alguma coisa, a pessoa que está mais esperta, que compra online já há algum tempo, ela vai pesquisar um pouco mais sobre a empresa, entender, então você tem um pouquinho da parte institucional, então isso a gente sempre auxilia o cliente para que se mostre credibilidade, porque senão você vai ser apenas mais um aí no mercado que a pessoa vai desconfiar se é golpe ou não, né? Entendi. E o maior desafio de ter empresa no Brasil são esses concorrentes desleais, esses golpistas? Ou o que que é? Eita, Pô, ser empresário no país é difícil, hein? desafio, Tem né? concorrente desleal, vocês já explicaram Sim. aqui. Tem Tem. os golpistas. Tem. Tem. Tem a parte fiscal, Fiscal. que também pesa para o empresário. Temos uma contabilidade excelente. Hoje a gente Obrigado. conta com a CPA. Quer dizer, já há muitos anos já, né? Nem sei se eu posso falar que foi um presente, o CNPJ da... Pode. Pode? Bom, para quem não Já sabe... que faz 22 anos mesmo, ninguém vai... O Já- CNPJ... já prescreveu. Foi um O super CNPJ presente. foi um presente do Marquá, lá no começo. Lá. Presente de casamento, você lembra? Você me deu? Aí, tá vendo? Você vê como são? Olha o presente de casamento. Não, vou te Abrir dar, a- vou abrir te uma dar empresa. um outro CNPJ aí que você vai crescer. Estamos aí, estamos aí. Mas você vê, é difícil. Hoje no país, como empresário, para você crescer, é muito difícil. Tem que ter coragem, você tem que estar lá todo dia em cima do seu negócio. Saber viver nos altos e baixos. Existe o alto e baixo sempre. Sempre. É uma coisa que você vai passar. Porque a Então, economia não tá boa, aí o cliente sente isso, que a gente sente também, então isso influencia demais, né, gente? Não tem uma estabilidade, né? Sim. É sempre muito altos e baixos, né? E principalmente nessa parte contábil, né? Que a gente precisa de uma contabilidade é o braço da empresa, para fazer com que a empresa chegue onde ela quer chegar. Então, muitas vezes demora, né? É uma coisa demorada, né? Então, você precisa estar lá constantemente investindo no seu negócio, buscando novos negócios não se preocupar muito com a parte tributária, assim, porque querendo ou não, você vai ser tributado. Se você quer uma empresa online, quer trabalhar certinho, tudo bonitinho, você tem que estar lá pagando tudo bonitinho, organizado. E isso, o financeiro da empresa com a parte da contabilidade é o que une, entendeu? É o que faz a empresa ser diferente. Então, assim, acredita que você consegue, você chega lá. Mesmo tendo essas dificuldades aí que o governo Maravilha. passa para o empresário. Mas a gente chega lá. Dá um conselho para quem está iniciando um negócio agora, Carol. Um negócio. Pode ser um negócio de Olha, marketing, ou pode ser propaganda, ou pode ser qualquer tipo de eu negócio. acho que voltando pro nosso negócio, né, e puxando um pouquinho mais aí do que a gente estava falando, é começar, né? Entender que precisa, que fazer persistir, eu acho que é uma coisa importante. Porque, por exemplo, eu que saí do CLT para virar empresário, que né, o Ali me ajudou muito nesse processo aí de entender como é que funciona esses altos e baixos, né? Então, entender que existe os altos e baixos, eu acho que quem está começando tem que entender que vai passar por isso, independente se é alto, se é baixo, se a diferença é muito pequena, entender que existe essa oscilação, persistir naquilo que quer, que gosta de fazer, entendeu? Ter prazer, porque acho que você está numa empresa com tantos desafios, pelo menos gostar do que você faz, você tem que gostar, né? Acho que você sai de uma coisa para fazer, você tem que ter prazer naquilo que você está fazendo. Legal. E realmente ter um começo, entender e investir. Separar um tempo para pensar na empresa, né? Para pensar no que quer, como que vai fazer e entender que você tem que ir subindo, degrauzinho por degrauzinho. E esse é o processo. Às vezes você pode pular dois lá na frente, mas assim, você tem que começar, né? Tem Pé que no começar. chão. Tenha pé no chão, faça do seu investimento um investimento inteligente. Não caia em conversas, né? Que assim, não existe milagre, não existe fórmula, porque senão a gente estava vendendo. Com certeza a gente estava vendendo a fórmula. E aí já estava, né? Com a fórmula do sucesso. Com a fórmula do sucesso. Não existe fórmula, né? não existe milagre, eu te coloco ali, eu faço isso aqui. Não. Quem faz é você, quem faz é a empresa. Né? O marketing está aí para auxiliar, para te mostrar os caminhos, para te dar os melhores caminhos, para que você possa alcançar aquilo que você precisa, né? Eu acredito que tem que ter foco, persistência, resiliência, que eu acho que é importante, e ter fé.
Trabalhar Porque muito. o trabalho dignifica. Então, quanto mais você faz com amor, lá na frente mais resultado você vai ter. Então, acredita no sonho, vai em frente, só você sabe onde você quer chegar. Ninguém vai fazer por você. Então, todo dia, acordar de manhã, pedir para Deus, me dá um dia abençoado, com muita saúde, bons clientes, bons negócios e faz o seu melhor todo dia. Busca o seu melhor todo dia. Deus vai te dando o caminho, vai te encaixando e quando você vai ver, você olha para trás e fala, nossa, olha o que eu já construí. Às vezes, eu converso muito com a Carol, às vezes o pouco que você constrói é muito para muitos. E o muito que muitas vezes você vê que o outro construiu é pouco para aquele que já tem muito. Então, acredita no seu sonho, cara. Vai embora. Investe com inteligência que você vai chegar lá. Show. De alguma forma você chega lá. Maravilha. Agradecimento especial para alguém que ajudou vocês? Eu tenho. A lista é gigante, né? Mas assim, bom, primeiro, né, a fé em Deus, agradeço muito a Deus por todo, né, o caminho que trilhei até hoje aí. Minha família, meus pais, acho que tem que agradecer muito. E agradeço ao Lê, porque ele que deu essa abertura pra mim, né? De acreditar em mim. Muitas vezes eu falo, ai, nossa, acho que eu não sei, não, você vai lá que você consegue e tal. E é isso. E no fundo conseguiu. É verdade. Conseguiu. Todo dia a gente aprende, a gente consegue. A gente é capaz. As pessoas são capazes de fazer aquilo que elas sonham. Eu acho que a gente pode agradecer a Deus pelas oportunidades, porque eu acho que assim, Deus te dá a oportunidade de você viver, te dá a oportunidade de você ter saúde e às vezes abre o caminho com boas ideias. Porque às vezes vem de Deus, cara, num sono, você tá dormindo lá, sonhou, pum, Deus te deu uma ideia, vai. Se você acha que aquilo é do coração, vai. Acredita que pode ser que você tenha sucesso no seu negócio, entendeu? Show. Bom, eu sinceramente, eu fiquei encafifado aqui que você falou do CNPJ, né? Mas você pode ter certeza, se eu dei esse CNPJ, é que eu já sabia que você ia dar certo. Vocês iam dar certo. Porque eu não ia dar um CNPJ e falar, pô, esse cara vai montar E 6 meses, vai deixar o CNPJ largado, não. Pode ter certeza que você foi um porque braço, eu confiava, hein? Você é um amigo, pô. Você é um amigo de muitos anos. A gente eu já não tem uma lembrava, amizade. sinceramente, Sério? não lembrava mesmo. Você que deu o CNPJ pra nós. Quando a gente faz do coração, a gente né, não... Não, esse é um agradecimento muito especial, Sim. porque assim, é muito importante. Foi o que deixou, né, gente, você ter um CNPJ significa muito. Pra quem tem, né, que trabalha, porque na verdade eu trabalhava já há muito tempo nisso e tal, e aí acabou a gente tendo o CNPJ. Mas tinha o CNPJ de terceiros, né? Não era nosso, isso, né? porque você não fazia E aí essas operações. você abriu Aí você fala, o caminho. poxa, é a nossa empresa, né? O nosso CNPJ. Parece bobagem, né? Mas é muito importante. Não, e querendo ou não, você também participou. Você, sempre desde o começo, você estava com a gente lá, você entendeu. Você é um cara que sempre incentivou, sempre me ajudou a Carol também, né? Querendo ou não, dúvidas, tudo que a gente precisava nesse setor aí, mesmo você como empresário, você vê, eu vejo você como um grande empresário hoje, cara. Então, assim, eu acho que a gente tem que seguir aqueles que você sabe que vai te ensinar alguma coisa. Então, hoje, assim, o que eu posso agradecer é a oportunidade que você deu de dar o CNPJ para nós de presente, e hoje a DMPC é o que ela é hoje. Para nós é muito importante isso aí, porque isso fez com que você acreditou num sonho, você vê, você nem lembrava, você acreditou num sonho, e o sonho tá aqui, cara. E porque você também deu, com certeza você não lembra, né? Porque às vezes é tão automático aquilo que a gente faz, mas quando a gente montou a empresa e que a gente conversou com você, tudo que a gente estava no outro escritório que você tinha, você deu umas dicas, assim, de administração. Então, é o que a gente vê, né? O contador não é só aquele que vai te ajudar na contabilidade, nos tributos, não é só isso. Né, você ajudou, e acredito que vocês fazem isso com outros clientes também, de auxiliar, de dar igual que a gente está falando, assim, a gente fala para o cliente, você tem que fazer assim, a gente dá um direcionamento, não é apenas o trabalho, você quer isso, então, é isso, custa tanto, tá, não é só isso. Então, esse foi o seu trabalho, né, e o que você ajudou em algumas coisas que você falou, e que aquilo entrou na minha cabeça, e com certeza na cabeça dele também, de administração, de como a gente poderia conduzir. Eu vi a CPA nascer também, cara. Eu lembro de tudo. Isso foi importante. Tem um agradecimento especial que eu quero fazer, que é para minha cunhada que trabalha com a gente também. A Beatriz. Ela tá lá e você vê, ela tá em São Carlos
e ela comanda a parte de mídia social da empresa. Então, tudo passa por ela. É. Essa gestão de mídia, tudo, ela que é o nosso braço lá Aí, Bea, no beijo. processo. Foi lembrada, tá vendo? É, porque é importante, ela faz um não, trabalho muito importante também. Ela fez com que a DMP também crescesse nesse setor da gestão de mídia. Porque ela tem um conhecimento, ela estudou para isso, ela trouxe esse conhecimento para nós, e aí a gente uniu o útil ao agradável. Publicitária, estudou Ela é comigo publicitária também. também, então tem E visão. hoje a gente sempre falou, desde criança a gente brincava que a gente ia trabalhar junto, e você vê? Você vê, e hoje trabalha junto. Hoje trabalha Então, junto. é Legal um demais. agradecimento especial que eu tenho, a gratidão por ela também, ajudar a gente a chegar onde a gente chegou. Maravilha. Bom, eu tenho um presentinho para vocês. Ó. Ah, que Esse legal. é o meu primeiro livro, onde conta um pouquinho da minha história e da minha empresa. Como começou, os perrengues, né, e até o sucesso. Então, vou dar legal. para vocês aí. Isso Tem é um uma dedicatória incentivo, né? especial. Ah, Pô, legal. Espero que bacana. possa ajudar vocês em alguma Vamos ler, com parte certeza. aí. Né? Tenho Ah, certeza. Tem eu boas ve- lembranças aí. Ah, Eu vejo você como uma pessoa de sucesso, cara. Você chegou. Obrigado. Eu vi a CPA nascer. Eu É. vi. Você chegou ainda a fazer contabilidade para o meu pai, para algumas coisas que meu pai tinha, né, lá atrás. E, então, e ele falava, pô, ele vai chegar longe, hein? Esse garoto aí vai chegar longe, hein? Pô, mandou um abraço para você, por Manda outro. Seu Dupont gosta muito de você. Gigante para ele. Passa as mídias, os contatos pro nosso público aí entrar em contato com vocês. Hoje você tem o site, que é dmpropaganda.com.br. Aí você tem o Instagram, que é dmp.propaganda, né? Então é @dmp.propaganda. Nós estamos no Instagram. E são os dois canais mais importantes, assim, de Aí tem o divulgação. WhatsApp também, quem quiser falar Isso é legal, o direto, WhatsApp né? é- 11 4087 1514. 11 4087 1514. Precisou de 47, site, 15, 14. precisou de loja virtual, precisou de gráfica, precisou de gestão de mídia social e uma bela de uma fachada, a DMP tá lá para te ajudar. Legal, fantástico. Bom, muito obrigado pela presença de vocês. Foi ótimo o bate-papo aqui. Eu que agradeço. Fazia tempo que a gente não se via, É né? Pô, verdade. bastante. Foi bom. Pô, Pô, você foi lembrou? bom. 7 anos, pô. É, 7 anos. 7 anos. O tempo voa, né? Muito legal o bate-papo aqui. a gente que agradece Nós pela que agradecemos. oportunidade e que foi um bate-papo legal mesmo. Gostoso, gostoso. Maravilha. Sucesso aí. Maravilha. Sempre pra você. Isso aí para todos nós. Vamos cumprimentar o pessoal ali. Pessoal, não esqueça de curtir, compartilhar e seguir a gente. Até logo. Tchau, Tchau, gente. gente. Obrigada. Sucesso.